Se o seu visto venceu há menos de 12 meses, você ainda pode renovar sem precisar passar pela entrevista. Diferente do que muita gente por aí está dizendo, existe uma coisa clara para você que tem um visto americano que venceu nesse prazo. Essa regra continua valendo para você mesmo depois do dia 2 de setembro, mas é claro, existem critérios que você precisa cumprir. Então, sim, é importante você estar atento. Fica comigo aqui nesse vídeo que hoje eu vou te explicar tudo o que você precisa saber sobre como vão funcionar os processos de renovação sem a necessidade de entrevista. Primeira coisa que você precisa entender, no dia 2 de setembro, hoje é dia 25 de agosto, então aí há menos de uma semana, nós temos aí então mudanças importantes para menores de 14 anos e maiores, adultos maiores de 79 anos, que antes não precisavam passar por uma entrevista presencial. Podiam ser representados por alguém, seja da família ou então contratar uma empresa para representar essa pessoa pessoalmente. Hoje, isso muda a partir do dia 2 de setembro. E aí, o que acontece nessa mudança? Também entra regras novas, ajustes finos de critérios para você, que sim vai renovar o seu visto americano, mas ele precisa cumprir algumas exigências e, obviamente, vou te trazer aqui esses detalhes. Então, você pode se candidatar a uma renovação com possibilidade de isenção de entrevista se o seu visto for da categoria B, B1, B2 ou B1 e B2, se ele venceu há no máximo 12 meses, ou ele ainda está válido dentro dessa janela, tá? De quantidade de tempo. Se quando você fez a aplicação do seu visto, você tinha pelo menos 18 anos ou mais. Se você era de menor nesse período, você já não se encaixa mais nesse novo ajuste que está acontecendo e você vai ser chamado para uma entrevista. O que é importante? Você precisa aplicar no mesmo país onde você reside ou é cidadão, tá? Você não pode, em hipótese alguma, ter tido em nenhuma vez um visto americano negado, ou, por exemplo, também não vale se você já teve e depois de um tempo você conseguiu o visto. Você também não, essa regra, quando passa, por uma negativa, você não tem mais o direito a uma isenção de entrevista. E, obviamente, tudo isso aqui que eu estou te falando são regras iniciais, mas não isenta a embaixada de te chamar para uma entrevista se entender que o teu processo precisa de você pessoalmente lá para conversar com eles. E, claro, um critério muito importante, mas que às vezes é um pouco diferente e confuso para as pessoas entenderem, é que é um padrão consular e existe o quê? Esse processo ele não pode ter nenhuma inegibilidade aparente. Problemas, por exemplo, em viagens com imigração, estadia prolongada. Então, você precisa entender se, de repente, você ultrapassou o prazo permitido em viagens anteriores aos Estados Unidos. Isso tudo também pode te prejudicar e te fazer perder esse direito a uma isenção. Se você cumpre esses requisitos, maravilha, ainda você consegue renovar sem agendar uma entrevista presencial no consulado. Mas atenção, isso é bem importante, eu volto a falar para você. Ainda assim, o consulado ele pode chamar você para uma entrevista, mesmo se você estiver cumprindo todos os critérios. Por isso, a tua preparação desse pedido precisa ser estratégica. Recentemente, eu atendi um gestor que achou que ele teria que passar por todo o processo de novo. Formulário, entrevista, consulado, fila. Mas quando a gente analisou o caso dele, ele estava elegível para essa renovação simplificada. Qual foi o resultado desse processo? Em menos de 2 semanas, tudo estava aprovado, sem ele precisar ter saído de casa. Então, tem muita gente, e talvez você possa estar passando por isso, perdendo muito tempo e dinheiro, porque não entende da regra e como ela vai funcionar na prática. Se o seu visto venceu há menos de 1 ano, 12 meses, ou ele ainda está válido e você quer fazer o processo de renovação, você precisa contratar o teu processo de renovação com uma empresa séria, segura, E eu quero deixar todas essas informações para você aqui na legenda, tá? Você vai poder ter acesso a me contratar. Já me segue lá nas redes vizinhas, onde eu trago mais bastidores, para vocês sobre visto americano. Lá eu também compartilho sobre atualizações e tudo mais que você precisa fazer
né? Saber também para fazer a renovação certa, sem erro e sem achismo. Então não deixa de me seguir, de curtir esse vídeo, compartilha. O algoritmo adora saber que esse conteúdo ele é relevante e faz com que chegue para outros viajantes, assim como você, que precisam passar por um processo de renovação. Te vejo no próximo episódio.